Bom dia, pessoal. Vamos falar aí sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Ou a Grande Guerra, já que esse conflito que foi de 1914 a 1918, ele só passou a ser chamado de a Primeira Guerra Mundial após a Segunda, né? Afinal, não fazia sentido ele se chamar Primeira Guerra Mundial se não tivesse acontecido outra guerra que não aquela. Tá? Então, até 1939, quando começou a Segunda Guerra Mundial, que acabou em 1945, esse conflito aí que a gente vai falar hoje, 1914 a 18, era chamado de a Grande Guerra, ok? Bom, vamos tentar entender aí algumas coisas que levaram, né, a ocorrer a Primeira Guerra Mundial ou a Grande Guerra, ok? Porque o último evento que marca o início desse conflito, né, ou seja, aquilo que foi a gota d'água para que acontecesse a Primeira Guerra Mundial, foi o assassinato do arquiduque, né, do Francisco Ferdinando, o herdeiro do trono austro-húngaro. Mas esse não foi o único fator que levou à Primeira Guerra Mundial. Ela é, digamos, um acúmulo de tensões que vinham já desde o século XIX, desde a Segunda Revolução Industrial. Então, assim, eu gostaria até de remontar ao período da Segunda Revolução Industrial, né, para falarmos aí sobre o imperialismo e tal, mas estenderia muito o vídeo, então vamos falar já da Primeira Guerra em si, tá? Mas a gente tem que pensar que ela é o reflexo de tensões que estão rolando no século XIX, no contexto da Segunda Revolução Industrial, no contexto da corrida imperialista para a África e para a Ásia, né? Então foram tensões que foram se acumulando e que desaguaram no início do século XX nesse conflito, ok? Bom, esse foi o primeiro conflito envolvendo as maiores potências da época, tá? E por isso que é chamado de Guerra Mundial, embora tenha sido basicamente uma guerra europeia. Também existiram conflitos no norte da África, no Oriente Médio, né? E envolveram as maiores potências da época, e por isso ela ganhou aí esse título de Guerra Mundial, ok? Mas, por exemplo, só na segunda que o Brasil vai participar, né? Então, assim, e mesmo assim, a Segunda Guerra Mundial não foi um conflito em que teve a América como palco, né? Teve a Europa, basicamente, o norte da África e o Oriente Médio, e no caso da Segunda Guerra, o Extremo Oriente por conta do Japão, tá? Bom, tipos de conflito que geraram o clima belicoso, né? O que é um clima belicoso? Um clima beligerante também talvez seria aí a palavra que pudéssemos substituir pelo belicoso. Tudo vem de bélico, né? De armas, ok? Então já existia um clima belicoso, um clima beligerante ao longo aí do século XIX, que é o período que a gente chama de paz armada, ok? Bom, então, assim, o que aconteceu? No contexto da Segunda Revolução Industrial, aquela que foi marcada pelo uso do petróleo, o uso da energia elétrica e o uso do aço, você tem uma produção gigantesca. Você antes basicamente tinha só a Inglaterra no contexto de país desenvolvido industrialmente, país imperialista e tal. E no contexto da Segunda Revolução, você vai ter a participação, por exemplo, da Alemanha, né? Da Alemanha que chegou a se unificar só no finalzinho do século XIX, se unificou tardiamente, mas mesmo se unificando tardiamente, ela soube aproveitar de um contexto onde as tecnologias mais modernas de produção já estavam prontas, né? Então ela não precisou passar por toda aquela etapa inicial de desenvolvimento da Revolução Industrial nas fases mais básicas ainda do carvão e do ferro. Não, a Alemanha, quando entra no processo de Revolução Industrial, embora ela entre tardiamente nesse processo, ela já entra num contexto em que as máquinas já são muito modernas, já são movidas a eletricidade, já são movidas a petróleo, né? Então, ela sabe, digamos, pegar a maré muito a seu favor, né? E consegue se desenvolver ao ponto de passar a França, né? De ultrapassar a França em desenvolvimento econômico, industrial e colar na Inglaterra, né? E começa a ameaçar o poderio inglês, né? Então digamos,
esse conflito, esse clima belicoso, esse clima beligerante entre principalmente esses três países, Inglaterra, França e Alemanha, que vão se acumular e vão gerar a Primeira Guerra Mundial. Eu costumo dizer também que o que aconteceu foi que a partir de 1870, a partir da unificação da Alemanha, a partir da entrada dela com força, não é? Porque ela já vinha fazendo isso antes, mas é com vontade que ela vai fazer a partir de 1870 a sua Revolução Industrial, isso que vai alterar, digamos, o equilíbrio europeu. O equilíbrio que era tão desejado desde o início do século XIX, com o Congresso de Viena, né? Então, assim, esse equilíbrio se altera profundamente a partir de 1870, no final do século XIX, e isso vai gerar tensão por tensão, e de tensão em tensão o clima vai ficar realmente quente em julho de 1914, quando começou esse conflito, tá? Mas esse conflito também ele era resultado, né, de uma outra questão, das disputas nacionalistas, né, dos nacionalismos europeus que se alastraram ao longo também do século XIX, muito por conta até é, da ação do Napoleão. Se a gente pudesse voltar um pouco aí mais lá no início do século XIX, a gente veria que foi, de certa forma, o Napoleão que muito contribuiu para que os nacionalismos europeus se acendessem, né, por conta dos ideais iluministas que ele levava, tá? E também por conta dos próprios países que foram invadidos pelo Napoleão, eles tiveram que se unir, né, para lutar contra um inimigo em comum, que no caso passaram a ser os franceses, né, a partir dessa política expansionista do Napoleão. Então, esses nacionalismos eles foram crescendo ao longo de todo o século XIX, né? E no caso particularmente, voltando ao caso particularmente francês, tinha a questão de um ressentimento com a Alemanha muito grande, porque quando a Alemanha fez a sua unificação política, de novo a gente volta para a Alemanha em 1870, né? 1870, 71, ela fez uma guerra contra a França, a Guerra Franco-Prussiana. E nessa guerra, quem saiu derrotado? Os franceses, e os alemães saíram vitoriosos e por isso concluíram seu processo de unificação política, né? E aí, após a derrota francesa, os alemães ainda exigiram que os franceses celebrassem a vitória alemã no Palácio de Versalhes, né? Então, assim, o país derrotado na guerra tem que celebrar a vitória do seu inimigo dentro do seu território, dentro do palácio que o rei governava, né? Então ficou uma coisa muito constrangedora para os franceses, e aí é isso, em grande medida, que vai gerar o que a gente chama de revanchismo, né? Que é o sentimento, nesse caso dos franceses, de dar o troco nos alemães. Olha, eu vou me vingar, né? Principalmente porque não foi só essa questão dos franceses terem que celebrar a vitória dos alemães. Além disso, pelo fato da França ter sido derrotada na Guerra Franco-Prussiana, ela perdeu alguns territórios para a Alemanha. Então, resumindo, né, tudo volta para essa questão do desequilíbrio europeu após aí a unificação da Alemanha, que emergiu com força e desequilibrou toda a balança ali na Europa, né? E aí isso tem a ver também com a questão dos nacionalismos, né? Como a gente disse, esses nacionalismos foram muito intensificados por conta da própria ação do Napoleão lá no início do século XIX, tá? E agora ele ganha um novo contexto, principalmente no final do século XIX, a partir da Conferência de Berlim, em 1884 e 85. O que foi a Conferência de Berlim? Que aconteceu no próprio território alemão, por isso o nome Conferência de Berlim, capital da Alemanha, né? A Conferência de Berlim foi uma reunião entre os países europeus para oficializar a partilha da África, né? E a Alemanha ela aceitou inicialmente o resultado dessa conferência, mas logo ela questionou, né? Questionou por quê? Porque ela, embora tenha realizado a conferência no seu território, ela foi digamos, a menos beneficiada, né? Quem mais se beneficiou com a Conferência de Berlim? A Inglaterra e a França. E por isso que, tirando o árabe por uma questão religiosa, né, que o árabe é a maioria lá na África, no continente africano,
por conta do Islã, é o inglês e o francês as línguas europeias mais faladas em África. Por quê? Porque foram os ingleses e os franceses que mais se beneficiaram no contexto da partilha da África, né? E aí os alemães ficaram descontentes com isso e passaram a exigir uma repartilha da África, coisa que obviamente não foi aceita, né? Então os alemães passaram a olhar para a própria Europa, para o leste europeu principalmente, em busca de terras a conquistar, né? Principalmente para a região dos Balcãs, que é uma região de uma diversidade étnica muito grande e é também uma região muito rica em minérios. E aí a Alemanha passa a defender o que a gente chama de pangermanismo, que é a união dos povos de origem alemã, de língua alemã, né? Na Alemanha fala, na Europa fala alemão, não só a Alemanha, como também a Dinamarca, agora não me ocorre outros países, mas assim, a Dinamarca fala alemão, o Luxemburgo também fala alemão, mas aí também fala francês e luxemburguês, também fala em Liechtenstein, tem vários pequenos territórios ali na Europa que falam alemão, né? Então a Alemanha começou a defender essa ideia aí, que vai ser resgatada na Segunda Guerra Mundial pelo Hitler, com aquela ideia de espaço vital, de grande Alemanha, de que ela tinha o direito a territórios no leste europeu, já que ela não foi contemplada direito com a partilha da África e da Ásia, né? E aí a Alemanha vai, e aí eu lembrei, o principal país que fala alemão, a Áustria, né? Agora que ela entra em cena, agora que eu pensei em falar nela. E a Alemanha vai se unir à Áustria para fazer esse expansionismo ali no leste europeu, na região dos Balcãs. Os russos, eles também vão fazer mais ou menos o que a Alemanha está fazendo, principalmente porque a Alemanha, com a Áustria e a Hungria, está expandindo em direção ao leste e está chegando próximo das áreas de interesse da Rússia. Então a Rússia vai em contrapartida contra essa proposta expansionista alemã austríaca, ela vai defender o que a gente chama de pan-eslavismo, que é a união dos povos de origem eslava, né? E aí a Rússia vai defender, por exemplo, que a Sérvia, que a Bósnia, que eram países ali da região dos Balcãs, que tinham um nacionalismo muito forte e que era alvo de cobiça tanto do Império Alemão quanto do Império Austro-Húngaro, principalmente do Império Austro-Húngaro, né? Então a Rússia ela começa a defender muito a autonomia da Sérvia, da Bósnia, né? Nesse pan-eslavismo, né? Nessa defesa aí de união, né, dos povos de uma mesma nação e tal. É isso que em grande medida também vai contribuir para o conflito. Bom, tive que interromper aqui. Agora já perdi o fio da meada, mas eu imagino que eu estivesse falando sobre essa questão dos nacionalismos ali na Europa, não é? Que levaram a esse acirramento de tensões que foram responsáveis pelo início do conflito, tá? Bom, deu agora 7 horas, eu preciso postar uma aula, vou ter que pausar novamente, só um minuto. Bom, seguindo o barco, né? Então, como a gente já falou, essas disputas aí econômicas, né, e territoriais que se acumularam ao longo do século XIX foram, em grande medida, as razões aí que levaram ao conflito. As disputas imperialistas, a tensão e rivalidade entre as principais potências, né, Inglaterra, Alemanha e França, como a gente já falou, e os movimentos nacionalistas, além do revanchismo francês, que também a gente já falou, né, que foi esse sentimento aí da França de dar o troco na Alemanha por conta da humilhação que a Alemanha impôs à França após a vitória na Guerra Franco-Prussiana. É bom lembrar isso aí porque depois da Primeira Guerra Mundial a gente vai ver uma coisinha chamada Tratado de Versalhes, que em grande medida foi a razão da Segunda Guerra Mundial, né? E o Tratado de Versalhes aconteceu, né, muito em razão desse mal-estar que ficou entre a Alemanha e a França pelo fato da França ter que reconhecer a vitória da Alemanha. Então vejam, a Segunda Guerra Mundial foi muito feita por conta do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi muito feito por conta dessa vitória da Alemanha em 1870, que esculachou a França, com perdão da expressão, né? Então, meio que tudo remonta até a Segunda Guerra Mundial, que acabou só em 1945, a 1870, 71, quando a Alemanha se torna aí
um país poderoso na Europa e passa a questionar o poderio inglês e francês. Por exemplo, aí a gente tem o quê? O Kaiser, né? O imperador alemão, sendo retratado por uma charge francesa, né? Mas aí é uma leitura dos franceses em relação aos alemães. Bom, então a Primeira Guerra Mundial é uma corrida armamentista, não é? Com aquele período que a gente chama de paz armada, que é quando os países mais desenvolvidos, mais industrializados, eles estavam ali preocupados inicialmente, ao longo do século XIX, com a questão econômica, comercial, né? E não queriam, muito provavelmente naquele contexto, uma guerra, tá? Porque estavam preocupados em desenvolver as suas economias, né? Em fazer as suas revoluções industriais e tal. Mas a questão é que esses países eles sabiam que, principalmente após a unificação da Alemanha, que crescer significava muitas vezes esbarrar no interesse do país vizinho, né? Então eles foram investindo cada vez mais em armas, né? Fortalecendo seus exércitos, investindo muito, principalmente naquela indústria que muito se desenvolveu na Segunda Revolução, né? Na Segunda Revolução Industrial, que foi a indústria bélica que eu já comentei, né? Então, esse fortalecimento do exército que vai também gerar essa paz armada aí, que não era muita paz, não, era realmente uma corrida armamentista, já que aquele desequilíbrio ali econômico que vai acontecer na Europa no final do século XIX vai deixar as tensões cada vez mais acirradas e o desenvolvimento dessa indústria armamentista vai ser bastante tenso, né, e acelerado. Bom, a política de alianças, né, você tem a divisão na Europa em dois grandes blocos, inicialmente formados por Tríplice Aliança, que é a união da Alemanha, da Áustria e da Itália, ou do Império Austro-Húngaro, que é a melhor definição, né, que era tipo uma diarquia, digamos assim, né, uma monarquia por duas grandes nações, os austríacos e os húngaros. Eles formavam uma monarquia, uma espécie de Estado único, né? Bom, e a Itália? O que eles têm em comum? O fato de não terem sido muito bem contemplados com a partilha da África e da Ásia, né? São os descontentes, digamos assim. E a Tríplice Entente, que é basicamente Inglaterra, França e Rússia, mas depois a gente vai ver de 1917 que isso se altera, né? E passa a ser Inglaterra, França e Estados Unidos. A Rússia sai para os Estados Unidos entrarem. A gente vai entender o porquê, tá? Observação aí, as alianças sofreram alterações, né, como eu estava dizendo. Bom, dito isso, o que vai acontecer? A gente, além de tudo, de todas essas crises que a gente viu, tem a crise no Marrocos entre a França e a Alemanha, que disputavam o mesmo território. Foi feito um acordo com a ajuda da Inglaterra, onde a Alemanha levou o Congo francês em troca do reconhecimento da soberania da França sobre o Marrocos, isso em 1905, né? Mas ali a chapa já tinha chegado a uma tensão bem grande e parecia que realmente ia estourar um conflito entre a França e a Alemanha. E não aconteceu por conta desse acordo inglês, né? E os ingleses não estavam ali para serem bonzinhos, eles estavam para representar o interesse do seu aliado, que era a França, tá? Inclusive por conta disso que a Inglaterra ganhou a soberania sobre o Canal de Suez, né? O Canal de Suez esteve aí recentemente em evidência no noticiário por conta do navio que encalhou. Quem dominava o Canal de Suez até a crise do Marrocos eram os ingleses e os franceses. E aí, em troca, né, por isso que eu digo que a história é sempre uma disputa de interesses, em troca da soberania sobre o Canal de Suez, a Inglaterra ajudou a França nessa crise do Marrocos, né, ajudou entre muitas aspas. Ok? A crise balcânica, né, que é aquela região ali do leste europeu, por conta do pan-eslavismo, a ideia da Grande Sérvia, que era apoiado pela Rússia, como a gente já comentou, e o expansionismo da Áustria-Hungria com a anexação da Bósnia e Herzegovina em 1908. Lembrando que a Bósnia e a Sérvia e tantos outros territórios ali do leste europeu desejavam a sua soberania, né? E esses eram os movimentos nacionalistas, né, que ocorriam ali no leste europeu, principalmente os movimentos nacionalistas sérvios, que se utilizavam inclusive de atentados terroristas, né, do uso da violência para lutar pela sua autonomia. E aí, um belo dia, o herdeiro do Império Austro-Húngaro foi até a Bósnia, foi até Sarajevo fazer uma inspeção lá. A Bósnia era aliada da Sérvia e ambas queriam autonomia.
e ambas eram cobiçadas pelo Império Austro-Húngaro. E aí ele foi sem ninguém sem muita segurança, né? Sem muita precaução. E aí ele acabou sendo assassinado por um jovem sérvio, né? Isso foi no dia 28/6 de 1914, a data aí está errada, né? Porque foi em 28/7 que começou a guerra. 28/6 que foi o assassinato do Francisco Ferdinando. O Império Austro-Húngaro inicialmente não fez declaração de guerra, o que exigiu foi da Sérvia que ela abrisse o seu território para que a Áustria pudesse fazer meio que uma devassa, uma grande investigação. Isso era naturalmente uma afronta à soberania dos sérvios, né, e eles se recusaram a abrir o seu território para que a Áustria fizesse a investigação, dizendo que eles próprios fariam a investigação. E aí isso não foi aceito pela Áustria, né? Um mês depois, a Áustria declarou guerra à Sérvia, a Rússia, que era aliada da Sérvia, vai responder em defesa da Sérvia, a Alemanha vai atacar a Rússia, e aí se ativa, né, a política de aliança, porque a guerra poderia ficar simplesmente entre os austríacos e os sérvios, mas ela não ficou assim, né, por conta da política de alianças que vinha se formando desde o século XIX, ou seja, os países que tinham interesses em comum eles acabavam se unindo, né? Inglaterra e França, por exemplo, que eram os mais antigos dos países industrializados, que mais tinham colônia na África e na Ásia, eles tinham interesse em comum contra a Alemanha, por isso que eles se formaram com a Tríplice Entente, né? E a Alemanha e a Áustria eram os países, digamos, né, com perdão da expressão, não é com perdão da expressão, mas assim, uma expressão troncha, né, devida, mas assim, era tipo recalcado da história, né? Eram os que não conseguiram se dar bem na corrida imperialista e ficaram bravos, né? Eu até brinco às vezes dizendo que eram tipo aquela criança que tá brincando de bobinho, não consegue ficar com a bola e pega a bola, bota debaixo do braço, a bola é minha, eu vou embora, tchau, e vocês não vão brincar mais. Foi mais ou menos essa postura que a Alemanha e a Áustria fez, né? Mas também é compreensível que fosse para os países mais ricos, né? Também assim bastante incômodo que só a Inglaterra e a França fossem contempladas com os benefícios do imperialismo. E lembrando também que os benefícios do imperialismo para os países ricos significava a exploração e a miséria dos países pobres. Tá? Então, para que a gente não tome partido em defesa nem da Inglaterra e da França, nem da Alemanha, enfim. Então vamos ver a sucessão dos acontecimentos de 1914 até 1918, quando acabou a Primeira Guerra Mundial. Em 28/7, a Áustria-Hungria declara guerra à Sérvia, né? Então, como eu disse, 28/7, né? Porque 28/6 foi a morte do Francisco Ferdinando. E invade esse país com seu exército, né? Com o respaldo da Alemanha. Em 29/7, em apoio à Sérvia, a Rússia mobiliza tropas em direção à Áustria-Hungria e à Alemanha. Em 1º de agosto, a Alemanha declara guerra à Rússia e França. Em 4 de agosto, para atingir a França, a Alemanha e a Áustria-Hungria invadem a Bélgica. Em 5/8, Inglaterra declara guerra à Alemanha e aí o circo já estava realmente pronto para pegar fogo. Nos primeiros momentos, né, do conflito, a gente tem aquilo que a gente chama de guerra de movimento, né, que é quando os austríacos e os alemães conseguem fazer um grande avanço, tá? Mas logo depois se deu coisa de 2, 3 meses, se deu já um equilíbrio de forças e aí começa o longo período da Guerra de Trincheiras, que só vai acabar com a entrada dos Estados Unidos em 1917 no conflito. E o que foi a Guerra de Trincheira? Foi aquela guerra em que as pessoas ficavam lá naquelas valas, né, esperando o melhor momento para sair dali e atirar para tentar ganhar algum território do inimigo. Alguns filmes já mostraram muito bem isso, né? Tem até um filme que não retrata como tema central a Primeira Guerra, mas sim como meio que pano de fundo, que é o Cavalo de Guerra. Mostra muito bem isso aí, né? Eu acho que é interessante assistir. Então, assim, essa Guerra de Trincheiras foi uma guerra extremamente longa, né? Porque os exércitos praticamente ficavam imobilizados ali, porque o avanço era mínimo, você saía da trincheira levava bala, né? E também foi muito nociva
psicologicamente para os soldados, né? Porque muitos viram seus irmãos, seus familiares, seus amigos morrerem ali na trincheira e não serem enterrados, né? Surto de piolho, você vai ter o uso de gases químicos na Primeira Guerra Mundial, morte por sufocamento, por queimadura das vias aéreas. Então, assim, pensem nos horrores, né? Então, essas pessoas, elas sofreram muito, né? E sofreram aquele terror psicológico mesmo, não ficavam pessoas equilibradas no pós-guerra. E muitos dos que fizeram a Segunda Guerra Mundial eram veteranos da Primeira Guerra, no caso Hitler, por exemplo, né? Então, imagina-se que muitos dos nazistas eram pessoas perturbadas mesmo, pessoas com transtornos psiquiátricos graves por conta da Primeira Guerra Mundial, sabe? Tinha até, eu acho que era o Göring, não sei, não vou lembrar agora, né? Um grande general lá que era leal a Hitler, que ele teria se viciado em morfina por conta de um acidente que ele sofreu na Primeira Guerra Mundial. Aí ele ficou gordão e tal, sentia dores horríveis, e ele parece que era um cara assim, eu não vou me lembrar agora exatamente o nome do cara, mas ele era extremamente cruel, né? Então imagina-se que toda essa crueldade dele, no contexto da Segunda Guerra, fosse causado pela Primeira Guerra, pelos horrores da Guerra de Trincheiras, tá? Bom, então a guerra teve um momento inicial de empolgação popular pela guerra, acreditava-se que ela iria acabar logo, assim como eles pensaram na segunda, né? E não foi isso que aconteceu. Bloco de países a gente já falou, né? Da Tríplice Aliança, da Tríplice Entente, os outros países que vão participar, não é tão necessário a gente pensar isso agora, tá? Brasil, o único país sul-americano a entrar no conflito, né? Mas não entrar efetivamente, né? Apoiou a, a Entente, mas mandar tropas e tal, só na Segunda Guerra Mundial, tá? Então, fases da guerra. Na primeira fase, de 1914 a 15, a gente tem a movimentação das forças, ofensiva da Alemanha sobre a França e a contra-ofensiva francesa, né? Quando se dá equilíbrio de forças, que aí os ingleses e franceses conseguem segurar os alemães e os austríacos. Na segunda fase, que vai de 1915 a 17, a gente tem a Guerra de Trincheiras, essa guerra longa aí que a gente falou há pouco, e a garantia de posições, é o período de grande desgaste para as tropas, né? E de grande desgaste, inclusive psicológico. E a terceira fase, que é a entrada de outros países na guerra, como os Estados Unidos em abril, né, de 1917 e a saída da Rússia em março de 1918. Aliás, está errado também, não foi em 18 não, foi em 17 que a Rússia saiu, tá? Com a assinatura de um acordo de paz com a Alemanha, que a Rússia, inclusive, perdeu alguns territórios, né? Mas pelo menos teve a paz, porque a Rússia estava vivendo um processo muito difícil internamente, que vai desembocar, inclusive, na Revolução Russa de 1917, e aí eles acabaram finalizando com a Primeira Guerra Mundial muito para ter a possibilidade de resolver os seus próprios problemas, ok? E aí eles vão fazer a Revolução Russa, né? A primeira Revolução Menchevique não vai tirar a Rússia da guerra, a segunda vai os bolcheviques, né? A gente vai ver isso mais à frente. Bom, para terminar, elevado o número de mortes devido ao uso de novas armas, como metralhadoras, gases tóxicos que eu falei, lembrando do cavalo de guerra, até os cavalos muitas vezes tinham que usar máscaras. Lança-chamas e projéteis explosivos, uso de aviões e submarinos, embora os aviões tenham sido usados mais no final da guerra. E eram os aviões aqueles teco-teco, né? Na Primeira Guerra, muito se usou os dirigíveis, que não eram lá muita coisa porque eram imprecisos, porque se desviavam muito facilmente da rota e também muito grande e inflamável, eram alvos fáceis dos inimigos, né? Fome nas regiões afetadas devido à destruição de diversas estruturas econômicas, isso principalmente na Rússia, né? E a economia direcionada à produção de artigos para a guerra, né? E as outras áreas da economia ficaram meio que desabastecidas. A Primeira Guerra Mundial também serviu muito para as mulheres, né, terem o início de luta por reconhecimento dos seus direitos, né? Porque os homens foram principalmente trabalhar na guerra e aí as mulheres foram substituir os homens nas fábricas, ok? O fim do conflito se dá principalmente após 1917, né, quando o lado da Entente ganha o reforço da entrada dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos estavam super
em paz até 1917, só se armando e só ganhando com o conflito, porque quem abasteceu Inglaterra e França ao longo da Primeira Guerra Mundial foram os estadunidenses, foram os entre aspas, americanos, né? Porque nós também somos americanos. Então, assim, os Estados Unidos ganharam muito dinheiro. Os Estados Unidos, que eram os maiores devedores do mundo no final do século XIX, nos 2 primeiros anos da Primeira Guerra Mundial, já passaram a ser os maiores credores do mundo, ou seja, passaram a ser aqueles que deixaram de ser os que mais deviam e passaram a ser os que mais tinham dinheiro a receber. Dinheiro a receber de quem? Da Inglaterra e da França, que compraram armas, munição, suprimentos ao longo da Primeira Guerra, né? Dos Estados Unidos e passaram a dever muito aos Estados Unidos. E essa foi uma das razões que levou os americanos a entrar no conflito, né? Teve o fato de que a Alemanha torpedeou um navio americano, tá? Mas tem também a questão de que os americanos eles não queriam que os ingleses e franceses fossem derrotados no conflito, porque eles queriam garantir, né, que os seus aliados tivessem condição de pagar, né, por tudo aquilo que eles haviam comprado no contexto da guerra, né? Então vejam que não existe bonzinho nem mauzinho em história e os Estados Unidos vão ajudar os ingleses e franceses por uma questão econômica, para garantir que eles teriam como pagar os americanos. Okay? Início de 1918, a Alemanha estava isolada e sem forças para sustentar os combates, a Áustria acabou se rendendo antes, e aí você vai ter a assinatura dos acordos de paz, sendo a Alemanha obrigada a retirar tropas aéreas ocupadas, tropas aéreas, eu fico uma coisa assim, imaginei soldados voando, né? Tropas de áreas ocupadas e devolver materiais de guerra apreendido. Aí depois você vai ter o Tratado de Versalhes, que vai condenar a Alemanha a pagar indenizações aos países vencedores, não vai poder ter mais de 100 mil soldados porque era só para tomar conta do seu território, não podia ter uma marinha de guerra, enfim. Perdeu territórios na Europa, como a Alsácia-Lorena, que ela havia tomado da França em 1870, perdeu colônias na África, enfim, a Alemanha foi posta de joelhos, né, após a Primeira Guerra Mundial, a contragosto dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos queriam, claro, derrotar a Alemanha, mas eles haviam proposto inicialmente, inclusive, um fim de guerra sem vencedores, né, porque eles sabiam que humilhar a Alemanha possivelmente ia despertar nos alemães aquele sentimento de revanche que muito foi o causador da Primeira Guerra Mundial. Então eles imaginavam que isso fosse causar um novo conflito, e estavam certos, de fato foi isso que aconteceu, né? Foi o Tratado de Versalhes tão duro contra a Alemanha após a Primeira Guerra Mundial que em grande medida foi o causador da Segunda Guerra, tá? Bom, então é isso, né? E qualquer dúvida é só postar aí. Um abraço e até a próxima.